Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente aí. Quer dizer que você está aqui toda semana escutando Cantos do Sabiá e não nos segue ainda? Segue a gente aí. Se você estiver no Spotify, você ainda ganha o Comida de Verdade toda semana, junto com o Cantos do Sabiá. 2 podcasts para discutir agricultura, agroecologia, conservação, convivência, todos os temas da agroecologia. Segue a gente aí. E hoje o nosso tema é sobre ela, que é insípida, incolor, inodora, mas é também essencial para a vida. Falamos da água, convivência e conservação ambiental. Vem com a gente! Nascentes são fontes de água que podem se transformar em grandes reservatórios naturais, abastecendo comunidades, pequenas regiões e até as grandes cidades. Se bem protegida, uma nascente pode ser fonte de vida para animais como os pássaros e peixes, e também para as plantas ao seu redor. Mas se não for cuidada, uma nascente pode deixar até de existir. Isso acontece quando os córregos recebem lixo constantemente ou são transformadas em esgotos, além do desmatamento e queimadas, que fazem com que a água deixe de correr. Sem água, aumentam as doenças, diminui o saneamento, qualidade de vida e ainda afeta a produção dos alimentos que chegam em nossas mesas. É preciso estar atento. Proteger as nascentes é dever de todos, todas nós. A água é vida. Se não cuidar, a água vai secar. Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. E olha, hoje falamos sobre água, convivência e preservação ambiental. As nascentes são fontes de água, são vitais para a subsistência dos ecossistemas, por justamente fornecer água limpa e pura para rios, lagos e aquíferos subterrâneos. Água é a palavra-chave para sustentar a biodiversidade local, fauna, flora e também para equilibrar os ciclos naturais. Isso tudo passa pela conservação ambiental. É por isso que é crucial promover a educação ambiental para aumentar essa conscientização, para conscientizar mesmo sobre a importância das nascentes para as micro-regiões. E olha só, conservar tem impactos gigantes para as nascentes, para as agroflorestas, para o meio ambiente. Proteger as nascentes significa mitigar climas extremos, ajudar na convivência no campo e na cidade e fazer brotar a água, que é fundamental para a nossa vida humana. E bom, para falar de nascentes, da vida, da conservação ambiental e a convivência, é que falamos hoje aqui com Raimundo Bertino. Ele é técnico agrícola, equipe técnica do Centro Sabiá, especialista em agricultura orgânica e mestre em extensão rural. Raimundo é autor do livro Cumaru em Destaque, Aspectos Socioeconômicos, Históricos e Culturais. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, João. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O pessoal que está nos ouvindo, é sempre bom ouvir, né, sua voz aí, que é, sempre digo que é a voz de ouro do Sabiá. Estamos aqui. Valeu, Raimundo. E olha, hoje a gente tá aqui para falar das nascentes, né? Mananciais, que são importantíssimos na preservação ambiental. Mas por que, Raimundo? Por que nascente é um tema que a gente tem que se ligar quando fala de mudança climática? O que é que tem a ver uma coisa com outra? Então, João, as nascentes elas são muito importantes porque é onde começam os rios, né? Então, o maior rio do mundo, ele começa em uma nascente. Né? Nascente e tem outros nomes, né? Chama-se olhos d'água, cacimbas. Então, essas nascentes elas são muito importantes
para manter os rios, né, os mananciais e a partir da nascente principal e as nascentes que estão durante o percurso do rio. Então, várias nascentes que vão criando riachos, que esse riacho vai para o rio e o rio vai para o mar. Então, sem as nascentes não existiria rios, né? Os rios. Então é um ciclo gigantesco, né? Exatamente. E hoje mais não, porque na zona rural tem muita cisterna. Mas algumas nascentes, principalmente quando nós estamos fazendo nosso trabalho lá em Jataúba, historicamente quem garantia água para as pessoas, para a população ali em torno, eram as nascentes, né? Hoje não, porque tem cisterna, tem tecnologia que diminuiu, mas ainda hoje tem famílias que conseguem, precisam da água da nascente, da cacimba. Caramba, então para você ver como é uma coisa que é fundamental, né, para a vivência. Agora, Raimundo, qual é a relação disso com mudança climática, né? Porque assim, falar de nascentes é falar de preservação. Será que não preservar nascente tem alguma coisa em relação a essas mudanças climáticas? Hoje, com o mundo aquecendo bastante, né, como se discute internacionalmente? Então, João, quando a gente fala de nascente, nós estamos falando de água, né? Então, a água, ela é extremamente importante para o planeta e para a vida, né? Para a vida aqui onde a gente está, no planeta Terra. Então, se você não preserva ou não conserva a nascente, consequentemente, você vai ter menos água e, consequentemente, essas águas geralmente vai descer para o rio uma quantidade menor, João. E, geralmente, o pessoal que quando você desmata a nascente, você também está gerando ali um processo de degradação ambiental e essa água ela vai embora, então ela não fica, que provavelmente ela estaria ali protegida pelas plantas. Então, por isso que nós estamos fazendo um processo de recuperação. E recuperar nascentes se recupera com plantas. E essas nascentes, elas são essencialmente importantes para essa questão da mitigação das mudanças climáticas, porque ela consegue gerar um microclima ali e diminuir, por exemplo, a temperatura do ambiente que ela está inserida. Perfeito, Raimundo. E nascente, como você mesmo falou, né? É onde a água brota, muitas vezes abastece comunidades, bairros, cidades, e aí você falou dessa parada do reflorestamento, né? Das agroflorestas e tudo mais, que também abastece quem faz comida, né? Então acho que falar de preservação também é falar dessa produção, né? O que é que tem a ver nascente com produção de alimentos, Raimundo? Então, João, a gente, depois do Código Florestal Brasileiro, 2012, abriu essa possibilidade de que tanto as nascentes quanto as APPs nos rios, as unidades... Que são as áreas de preservação permanente, não é isso? Isso, APP. Então, essas áreas de preservação permanente, topos de morro, enfim, você tem uma possibilidade que chama agro-silvopastoril. E o que é isso, né? Agro-silvopastoril é exatamente as agroflorestas, que você tem uma porcentagem que você pode inserir de plantas exóticas. E aí, o que é que isso tem a relação, né? Então, hoje é possível se fazer reflorestar as nascentes com agrofloresta. E as agroflorestas ela não tem só plantas nativas, então ela tem uma grande diversidade de plantas que alimenta as pessoas. Então, várias fruteiras que são exóticas, você pode estar inserindo dentro da nascente, da área que a gente está recuperando com espécies, tanto espécies nativas quanto espécies exóticas. E por que agrofloresta? Porque a agrofloresta ela vai produzir madeira para a família cozinhar, para a família. Então você vai ter alimento para os animais, algumas espécies forrageiras. A gente também está inserindo dentro dessa área. E também você vai ter planta para o solo. Que da outra vez que eu expliquei, sem solo não tem floresta, sem floresta não tem comida. E assim, esse ciclo. Então, a gente pensa de tudo, cada um vai se beneficiar da sua forma. Por isso que os sistemas agroflorestais eles são muito importantes nesse processo de recuperar nascente, porque ele tem multifuncionalidades. Então, é multifuncional os sistemas agroflorestais. E a gente está recuperando essas áreas, que são 4, com sistemas agroflorestais que as pessoas vão ter como se alimentarem. E você plantando árvore, você planta água.
Então, Perfeito. algo também importante que já dizia o grande Ernest, né? Pois é, a gente vai vendo, Raimundo, que quando fala de água, preservação, a gente vê que é tudo um ciclo, né? Falar de água é falar de convivência, falar de convivência é falar de preservação ambiental. Raimundo, antes da gente seguir falando de agroflorestas, do projeto, até para quem tá nos ouvindo e nunca nem ouviu falar em agrofloresta, tem como tu dar uma resumida nas agroflorestas e a importância delas para esse processo que você tá dizendo, da preservação? Então, João, como eu sempre falo, você tem muito... Depende muito da aproximação que você tem com a agrofloresta. Sim, Mas sim. é algo muito complexo e você pode simplificar num resumo que a gente diz que a agrofloresta é a agricultura dentro da floresta, de forma organizada, de forma pensada, planejada. Então, cada tipo de sistema agroflorestal, você faz um planejamento. Então, dependendo da necessidade de cada pessoa, você faz um planejamento voltado para aquela produção. Claro que a gente tem o que a gente chama de carro-chefe. Então, se o pessoal que cria bastante na região conversa com com semiárido, então você tem que pensar em espécies que a maioria das espécies pode ser voltada para a questão de produção de forragem, alimentação dos animais. Então, a agrofloresta em resumo, isso: a agricultura, milho, feijão, fava, girimum, essas plantas anuais, dentro da floresta, dentro de fruteiros, dentro de madeireiras, e a gente também fala na questão muito do manejo. Então, muito importante para a agrofloresta é você estar... tem uma árvore maior, eu preciso tirar. Então, você faz uma poda, você tira aquela árvore, você elimina aquela árvore. E aí tem as práticas que você vai fazendo, mas a agrofloresta ela é multifuncional, porque ela tem diversas funções, econômica, social, ecológica, né? Então, e a gente está também trabalhando aí, falando um pouco na perspectiva da agrofloresta como o bem viver, que é essa integração nos agroecossistemas, né, de pertencimento e de não ser dono, né, como a gente fala. Então, isso é importante. Mas, assim, a agrofloresta ela é multifuncional, multi-estratificada, porque você produz em vários andares, digamos assim. Humanamente manejado, porque nós fazemos esse manejo, né? E ela tem algumas, a gente chama os princípios, que é a cooperação e a interação das plantas. Então, elas não competem, elas vão competir, elas vão interagir entre elas e vão cooperar para que cada uma tenha uma função ali dentro daquele sistema. E ainda planta água, né? E a planta água, exatamente. Porque a água é vida. Pois é. Então dá pra gente ver, Raimundo, que nascente, natureza, realmente não tem como, anda junto mesmo. Até por isso que na agroecologia se fala dessa proteção das nascentes, né? Das agroflorestas e do que você acabou de falar aqui mais recentemente, da mitigação dos climas, né? Raimundo, como é que essa proteção das nascentes, junto com a agrofloresta, práticas de sustentabilidade, podem influenciar nessa convivência, né? Eu acho que você falou dos microclimas, não é isso? Isso. Também, então, se você consegue, a partir do sistema agroflorestal, naquele ambiente que ele está, e você consegue consegue ter um equilíbrio, né, na cadeia produtiva ali, ou nesse ambiente que está inserido os animais silvestres, as plantas nativas, exóticas, e você consegue ter essa relação mais próxima, então é muito importante porque você diminui ou você elimina, não é essa palavra elimina, mas assim, os agricultores param de desmatar, porque muitas vezes você desmata o agricultor, as grandes fazendas, para poder criar boi, para poder fazer monocultivo. Quando você tem uma diversidade, pensando mais em pequenas áreas, você consegue ter uma maior agrobiodiversidade ou biodiversidade dentro dessas áreas. Então, isso contribui para que se pensa num ambiente naturalmente desejável, né? Não é natural porque o ser humano está ali, mas é algo que a natureza consegue entender que ali é um ambiente interessante e diminui essa mitigação das mudanças, né? Reflete até no bem viver que tu tinha falado, né? Isso, exatamente. Então você tem algo que é importante, que é pensar nas pessoas, que não é o bem-estar. O bem viver é quando você convive ali bem com aquele ambiente, que você não vai degradar, não vai precisar, porque muitas vezes desmata os agricultores, principalmente porque precisa.
né? Porque não tem uma renda, então se fala muito hoje em crédito de carbono, enfim. Então você tem várias opções, digamos assim, de permanecer nessa área produzindo de forma diversificada. Então, quando você tem plantas, você diminui a temperatura. Isso aí vai contribuir para que o efeito das mudanças climáticas ela diminui, né? Ou seja, mitigado. E ter uma resiliência maior dos agroecossistemas familiares. Tá vendo? Nascentes são fontes de vida. E cabe a nós, todos e todas, sermos protetores desses mananciais, né? Raimundo, pensando nessa proteção dos mananciais, eu até te pergunto o que acontece, qual é o impacto que a gente vê nas regiões que não preservam as nascentes. Qual a diferença de um lugar que preserva para um lugar que não preserva as nascentes? Então, João, a resposta é bem simples e direta, assim. Água seca. Se você não tem nascente conservada, preservada, você não vai ter água. Caramba, então, realmente. E a água que a gente já falou, você acabou de beber alguém aí, né? Então, se você não conserva a mata, se você não conserva onde brota a água, se você não conserva a margem do rio, ou pelo menos no mínimo desejado, a partir do Código Florestal Brasileiro, você não tem água. E você não tendo água, você não tem planta, você não tem sol. E que vem o processo. Se você não tem tudo, você não tem isso, você não tem alimento, né? E a água também é considerada um alimento. Então, a diferença é essa. Você tem um ambiente preservado, conservado, e aí, João, até a gente usa nem muita palavra preservar, né? Vai conservar. Conservar. Que às vezes preservar é algo que é imexível, que assim, você não pode mexer, né? E a conservação você vai usar de forma consciente. Que perfeito. Olha, excelente. Vivendo e aprendendo, Raimundo. Sem água, sem vida. A gente faz agora uma pausa para refletir um pouco sobre as nascentes. Mas fica aí, que a gente volta já já para mais um papo de conservação ambiental. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. Você sabe o que é uma APP? APPs são áreas de proteção permanente. Uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso, com um solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas. As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos e também nas margens de lagos, barragens e açudes. E por que preservar as APPs? Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades e ainda serve de abrigo para os animais silvestres. Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida. Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Raimundo. Hoje, nosso assunto é água, convivência e conservação ambiental. E olha, Raimundo, não tem pra onde. É preciso preservar. É por isso que foram retomadas, inclusive, as atividades do encontro temático em agroflorestas do projeto Águas da Serra. Não é isso, Raimundo? Você pode explicar um pouquinho mais desse projeto pra gente? Então, minha gente, o projeto Águas da Serra é um projeto financiado pelo FEMA, que é o Fundo de Meio Ambiente,
gerido pela SEMAS, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, e é executado pelo Centro Sabiá. Esse projeto ele tem algumas ações de não só de conservar e recuperar, restaurar 4 nascentes, que 3 são no sítio Sobrado, em Jataúba, e uma no sítio Lagoinha, também em Jataúba. Dentro desse projeto também tem algumas atividades que são os encontros temáticos, como você falou, teve as atividades que você veio fazer, que foi aquela de podcast de comunicação, né? E rádio. Então, o pessoal está bem animado lá também, depois dessa atividade que você fez, os jovens, então envolveu os jovens. Que legal. Uma ação com jovens multiplicadores da agroecologia. E dentro do projeto a gente teve 4 encontros temáticos sobre sementes crioulas. No segundo, a gente fez uma oficina de agrofloresta. No terceiro, a gente construiu um viveiro. E esse quarto, a gente trabalhou um pouco sobre o saneamento básico rural, né? Então, essas 3 atividades. Dentro desse projeto também tem algumas diárias que vem material para cercar as nascentes, as cercas, vem ferramenta, e 3 sistemas de reuso de águas cinza, que é um dos modelos que o Centro Sabiá usa, que é justamente para fazer esse tratamento dessa água. Para além disso, teve, no finalzinho agora dessa última etapa, que foram 3 atividades de educação ambiental em 3 escolas no município. Então, 3 escolas municipais que a gente fez uma forma de apresentar o projeto, mas também mostrar a importância das nascentes para o município e também para o próprio Rio Capibaribe, que é mais ou menos naquele entorno onde nasce o Rio Capibaribe. Então, essas nascentes são algumas das nascentes que alimentam o rio. E a gente vê que está muito degradado. Então, assim, eu perguntava a algumas crianças, dizia, vocês sabem onde é que o Rio Capibaribe? E lá em Santa Cruz. Não, o rio passa aqui. Então, é importante as pessoas também conhecer, né? O rio, essa questão geográfica, climática da região. E foi bem interessante, a gente foi bem recebido pelos gestores municipais da escola. Nós tivemos uma reunião com a secretária Rosiane também. E foi bem interessante. Eu acho que foi algo que a gente também está para continuar essa parceria com o município também, nesse sentido de ter essa educação ambiental mais contextualizada. Era até isso que eu ia te perguntar, Raimundo, porque assim, num mundo que a gente vive hoje, de aquecimento global, né? O mundo está aquecendo, então esses assuntos climáticos são cada vez mais urgentes. Qual o impacto que uma atividade dessa, continuada, né, pode ter para as nossas pequenas regiões, depois do nosso estado, quem sabe? Qual o impacto dessas atividades, Raimundo? Então, João, é muito necessário, sabe? E o impacto talvez até imensurável, porque quando você trabalha com essas crianças, que ela entende que o rio que passa ali, né, que você pode plantar uma mudinha ali que vai contribuir, e essa ação climática se fala muito no individual e nas comunidades. Então, se a comunidade consegue preservar ou conservar aquela biodiversidade ali, se consegue, de alguma forma, conservar as margens do rio, então, principalmente o rio, né, que fosse uma calha, fosse um cano que liga Poção Jataúba a Foz, que no Recife. Então, se você faz uma ação boa aqui em Jataúba, ela vai para os outros municípios. Se você faz algo ruim, então se você polui, então isso não prejudica só, por exemplo, Jataúba. E esses alunos tendo esse entendimento, que eu perguntei assim, imagina, minha gente, o Sobrado e o Jacu, que foram das escolas que participaram, ter esse rio conservado, em vez de vir caminhões de água, subir a serra, a gente ter essa água passando nesse rio aqui. Olha que legal. Todo mundo, um silêncio estarrecedor, né? Então, assim, essa reflexão, inclusive, fazer essa reflexão com os próprios educadores, os professores também. Como é que discutir isso dentro da escola? A importância disso. Porque, está dizendo, essa questão da educação ambiental, ela é interdisciplinar, então você pode trabalhar essa questão em todas as disciplinas. É verdade. As crianças têm que entender isso, assim, qual a importância do rio para uma comunidade, do rio conservado.
Porque Jataúba é a primeira cidade que passa o rio Caparibe e você passa um cheiro horrível. Então, assim, como é que pode, de alguma forma, o poder público conseguir fazer saneamento básico? E aí eu perguntava também a alguns alunos, né, o que era saneamento básico, poucos souberam dizer. Caramba. Mas, assim, é algo que eu também fiquei impressionado, mas, assim, eu acho que foi muito importante essa atividade de educação ambiental, porque... Sim, total. E tanto João, que quando a gente terminou nossa escola, veio uma das alunas e veio agradecer, né, dizer que muita coisa que não sabia e tal. Então, assim, isso mexeu com eles, né, de alguma forma, mesmo que a gente não vai mudar o mundo, não vai mudar a região com a atividade dessa, mas se ela for continuada, contextualizada, as pessoas podem mudar, né? Eu sozinho não, mas com várias pessoas a gente consegue. E nós demos um passo para melhorar isso, que foi essas atividades de educação ambiental, as atividades dos encontros temáticos e a ação direta, que era plantar mudas. Então, a gente tem uma ação direta que é recuperar aquelas nascentes. E aí, João, só dando destaque, as 3 nascentes já aumentou o volume de água, a gente percebeu. Então, pouco mais de ano a gente já vê diferença. E apenas uma nascente não tem água ainda. Então, o desafio talvez daqui um ano, 2 anos, João, aquela nascente que não tinha água, está brotando água agora, porque as outras já começaram a aumentar o volume. Então, tem plantas que estão com mais de 1,5 metro. Caramba, que massa. E parte do solo é muito fértil. Então, o que precisa é que a gente dê uma ajuda e que essas plantas elas voltem, né? E a nascente ela não vai ser mais só uma floresta, ela vai ser uma agrofloresta, que também tem alimento para os seres humanos também e para os animais. Raimundo, e como é que vocês fizeram esse plantio, né? Como é que acontece esse projeto para que vocês recuperem essas nascentes? O passo a passo da recuperação das nascentes por aí. Bom, João, em algumas nascentes, ela tem uma utilidade muito grande. Então, a gente não fizemos um planejamento dessas áreas, lembrando que ela é um raio de 50 metros, então ela fica, quando você gira 100 metros, ao redor dela que a gente está preservando, então a gente fez planejamento. As mudas, a gente comprou da associação aqui da comunidade, da PASA. E olha como isso é importante, né? Porque você acaba movendo também muita coisa dentro da própria comunidade, não é? Isso. A partir de uma licitação, né? A gente faz um processo lá, quem tem o preço melhor ganha. Então, a gente comprou essas mudas, o projeto, né? Tem algumas diárias previstas, que esse trabalho mais brutal, assim, mais bruto, são pagos, algumas diárias foram pagas. E algumas áreas a gente fez o que a gente chama de barragem base zero, que é para segurar a água. Então, tinha umas grotas maiores, umas gossoró, que a gente fez esse processo para diminuir a erosão do solo, na parte que não tinha planta. Algumas das nascentes já tinha algumas espécies, né, algumas plantas, mas não tinha a diversidade que a gente está colocando, nem na quantidade. Então, a gente fez o processo, depois a gente começou o plantio de mudas, e teve também, se eu não me engano, foram 8 mutirões. Para plantio? Então, exatamente. Então, as nascentes, legal. As famílias das comunidades, envolveu 20 pessoas, uma média aí de 20 pessoas, e todas as áreas teve os mutirões. E aí as pessoas contaram. O que não deu para fazer, as diárias depois a gente foi fazendo com as diárias que tinha no projeto. Mas, basicamente, foi isso. Então, inclusive, quem quiser ver as fotos desses acontecimentos, desses eventos, desses mutirões, pode passar lá no site do Centro Sabiá e encontra algumas coisas, que é centrosabiá.org.br, centrosabiá.org.br. Muito bem, Raimundo, como nossa conversa tá chegando ao fim, eu trago nosso quadro especial do podcast, que é claro, é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Raimundo, depois de tudo isso que conversamos aqui, todo esse assunto de conservação, convivência, de nascentes, eu te pergunto, por que reflorestar? Por que preservar as nascentes? Mete o bico. João, é extremamente importante que a gente tenha
conservação dessas áreas, né? Então, por quê? Porque gera alimentos para as pessoas, gera alimentos para os animais, garante o bem viver das famílias, do nosso povo, garante que a humanidade se perpetue, né? E outras espécies também, que isso evita que a gente passe cedo, diminui a água, e essa questão ambiental da mitigação das mudanças climáticas, que está afetando muita gente, né? Então, esse é o que a gente tem esse cuidado de conservar, não só as nascentes, os riachos onde passa, os rios, o pessoal que mora mais nas encostas, ter esse cuidado também de plantar, porque isso é algo que depende da gente, de cada um, mas também essa ação ela vai refletir positivo ou negativamente para toda a sociedade onde o rio passa. E no caso do Rio Capibaribe, se a gente tivesse uma consciência maior, não estaria como está. Foi uma entrevista que falou o seguinte, a pessoa perguntou, a humanidade ela é insignificante no processo natural da vida. Aí isso gerou meio que uma polêmica assim, né? Mas por quê? Não, porque o planeta tem milhões de vidas. E o ser humano é apenas uma dessas vidas. Com a ação antrópica da humanidade, não já foram extintas várias espécies. Então, nós temos que deixar essa história dizer que nós queremos salvar o planeta. Nós estamos destruindo o planeta. Mas nós precisamos salvar a própria humanidade, nossa própria pele, como você falou assim. Então, deixar de dizer, vamos salvar o planeta porque é lindo, maravilhoso. Não, nós seres humanos precisamos fazer agora para salvar nós mesmos. E isso porque, João, você está vendo essas catástrofes aí, né? Tá vendo? Teve agora a pandemia, então a humanidade, se a humanidade desaparecer do planeta, o impacto não vai ter com relação, eu estou falando com relação à vida do planeta, vai ser muito pequena. Então, assim, a gente precisa, nós que estamos agora no planeta, precisamos mudar nossos hábitos de consumo, nossos hábitos entre nós, entre a gente, sociais, e pensar o seguinte, se a gente não agir agora, a humanidade pode ser não o fim do planeta, o fim do mundo. Não vai ter fim do mundo, vai ter o fim da humanidade. E vai se reconstituir de novo, porque a gente teve várias eras. Então, teve aí os dinossauros, teve a era do pré-histórico, enfim. A gente tem o relato de grandes animais que viveram, que hoje não vivem mais. E nós corremos risco de ser extinta, uma das raças extintas do planeta ser os seres humanos. É isso, Raimundo, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista tá acabando. Aí eu te pergunto, tem alguma coisa que você quer deixar para quem nos ouviu até aqui? Algum recado final? A hora é essa. Ô João, só dizer assim que a gente tem o Instagram da associação e meu Instagram. Maravilha! Tá postando algumas coisas lá também do projeto e outras ações que a gente tá fazendo. E sobre agrofloresta nós tem bastante coisa. E estamos aprendendo. Como é que eu sigo lá? E o que a gente puder fazer, estamos aqui. Alguém quiser entrar em contato, estamos à disposição. Pois pesquisem pela Apasa no Instagram, Raimundo também no Instagram. Apasa é só Apasa, Raimundo? Como é que é no Instagram? Apasa Semiárido. Maravilha! E o seu? E Raimundo, onde é que eu encontro? Raibertino, tudo junto com 2 O no final. Perfeito, tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Raimundo. Valeu, João, que eu agradeço aí, meu filho, sempre pelos convites. Quando precisar, se quiser, a gente tá por aqui à disposição. E sigamos a luta. Gente, hoje eu conversei com Raimundo Bertino, técnico agrícola, equipe técnica do Centro Sabiá, especialista em agricultura orgânica e mestre em extensão rural. Raimundo é autor do livro Cumaru em Destaque, aspectos socioeconômicos, históricos e culturais. É isso, pessoal! O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. A gente lembra das redes sociais do Centro Sabiá. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Procure no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Se preferir, pode nos encontrar pelo site www.centrosabiá.org.br.
É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.